A gente veio, foi 1975 nós viemos comprar, que tinha vindo na frente os vizinhos nossos, acharam essa área de 4.000 e poucos hectares ali, e eles não conseguiam comprar tudo entre os três que vieram. Daí começaram a reunir gente para quem quisesse vir ver para repartir, comprar um pedaço da área cada um. Foi aí que nós viemos em 75, nós agrademos, fizemos negócio, comprei uma área, eram umas áreas já com escritura, já estava legalizada. Aí a gente deixou uns trabalhando para lá, outros para cá, começamos a abrir. Em 76 a gente já plantou um arroz aqui na Primaverinha, aí na área. Tinha um barraco de barro ali que nós se acampamos dentro, não tinha nada ali não. E a gente abriu nós temos a 10 km da rodovia ali, da 163. Foi nós que abrimos lá, nós, os Oletes, se coloquemos ali uns vizinhos, mas tudo gente lá do sul mesmo. Viemos junto, compramos junto. A gente pagou para quebrar o cerrado. Depois compramos 2 CBT com lâmina e concha e viemos com eles em cima do caminhão. Chegou ali, nós ainda fizemos o erro de queimar o cerrado para depois enlerar. Foi a pior viagem. Punhamos 3 meninos cada, inclusive eu era um deles, né? Cada trator, o trator rodava dia e noite, 24 horas. Só trocava cada 6 horas, um operador ficava 12 horas parado e vinha outro. Foi rodado assim no começo. A primeira safra foi em 1976, plantamos arroz. Conseguimos plantar uns 200 hectares mais ou menos. Chegamos dia 12 de agosto de 1976 e conseguimos plantar 200 hectares de arroz ainda. Ficamos 11 anos só na fazenda mesmo, daí estudava, passava ônibus. Primeira aquisição para ir na escola, os produtores lá se reuniram e compramos uma Kombi. E aí tinha um motorista que levava na escolinha na primavera. Aí depois, quando aumentou, daí a prefeitura adquiriu um ônibus e tal, né? Mas os primeiros alunos da nossa comunidade, ela, que era o Vale do Verde, era uma Kombi que transportava os alunos. Cooperativa é só uma palavra que vem depois, né? Mas para mexer com estrada e tudo, para ajudar na produção, na colheita e coisa, sempre foi o intuito de ajudar, né? Isso acho que soma muito também para uma cooperativa hoje. Eu acho que já nasce, já tem no sangue do produtor esse negócio de ajudar um outro, né? A luta da agricultura é sempre a mesma. Quando se abre áreas, você tem todo aquele trabalho inicial, você não tem infraestrutura, você não tem logística. Tudo era muito difícil. Nessa época, a rodovia era asfaltada até Cuiabá, de lá para cá era tudo bruto, né? Então o deslocamento era bem complicado, mas ano após ano as coisas vão melhorando, né? Juntar força sempre é um objetivo, para você ter melhores retornos, tanto em vendas quanto em compras. E não só isso, né? Quando você junta pessoas, você cria ideias, você resolve problemas, você tem soluções mais fáceis. A cooperativa, ela é um conjunto de pessoas, né? Que tem um mesmo objetivo, tem um mesmo sonho, tem uma mesma intenção, né? A Coop surgiu lá nos idos de 2015, de um cara muito à frente do tempo dele, meu pai, Dr. Carlos. Somos pequenos produtores aqui no município, então meu pai sempre me alertou, sempre me alertava, vendo o movimento dos grandes produtores se unindo para ficar cada vez maior e falando para mim que se nós, de alguma forma, não nos uníssemos, nós não teríamos êxito na nossa profissão. Isso lá em 2015. A partir de então, de alguma forma, eu tentei começar a cooperativa, tentei começar um grupo de compras. A nossa ideia é uma deficiência da nossa região ali da Primaverinha, era ter uma unidade armazenadora na região, mas como despendia de muito dinheiro, no princípio nós mudamos um pouco o rumo da cooperativa. Conhecemos um cara chamado Jones Bender, que foi primordial para a fundação da nossa cooperativa.
A gente tinha muita vontade e ele tinha a inteligência e o rumo que a gente tinha que seguir. Ele pediu para nós mudarmos os rumos, criarmos uma cooperativa para auxiliar os produtores na compra, na venda e depois de tomar forma, sim, quem sabe a gente pudesse dar esse passo pensando em armazenamento de grãos. A cooperativa nasceu de uma necessidade, realmente uma necessidade, justamente pela visão desse cara, do meu pai, vendo os grandes grupos se unindo. Nós, pequenininhos, jamais conseguiríamos fazer o que eles estavam fazendo. Então foi realmente uma necessidade de nos juntarmos para tentar fazer volume e acessar mercados que sozinho nós não conseguiríamos. No começo não foi fácil, como eu falei, a ideia era ter um armazém e aí a gente teria que começar com muito dinheiro, na época não era a ocasião, então mudamos os rumos. Tentamos convencer esses 10 grupos de pioneiros ali da região que se nós nos uníssemos a gente conseguiria ter força. Fizemos algumas reuniões lá em 2017, não deu certo. Em 2019, realmente, quando a gente conheceu o Jones, que aí sim a gente conseguiu ajustar as velas e ter a cooperativa no rumo certo. Eu achava que não ia dar certo. Simples assim. Que não ia dar certo porque até então, as cooperativas que tinham na região estavam sim dando certo, mas havia também exemplos de algumas que não tinham dado certo. E cheguei com o pé atrás. Você chega cauteloso, cuidando, né? Nesse momento, participei de algumas reuniões e vi que talvez, sim, era a hora de participar de alguma coisa, mas não sabia como. Porque nesse momento eu não tinha nem valores para fazer o pagamento, né, que era necessário, que foi rateado aos hectares para compor, né, de cada um ali. Então, atrelado a isso, eu tinha essa dificuldade financeira, eu não sabia se realmente ia entrar ou não. Eu decidi no dia mesmo, no dia da reunião lá, vamos criar, vamos fazer, eu não sabia que aquele momento realmente ia tudo acontecer. E de fato foi, e foi feito ali uma rápida composição da diretoria, dos conselhos, de tudo que precisava para isso aqui acontecer. Quando nos foi chamado, né, que a cooperativa teve o Diogo Frison, o Ceulato, o Fábio Ceulato, que foram os primeiros que a gente entrou em contato da cooperativa. A gente é próximo, somos vizinhos, inclusive eu sou vizinho do Diogo Frison, vizinho de divisa. E eles vieram para nós e nós montamos, então a gente assumiu a ideia junto com eles. Aí a gente começou a ir buscar gente e tivemos muitas negativas de pessoas ali da Primavera mesmo. E chegou a um ponto que nós tínhamos que abrir a cooperativa, mas nós não tínhamos até a área, dava a área, se não me engano era 12 mil hectares, até a área dava, mas nós não tínhamos a quantidade de CPF suficiente para a abertura de uma cooperativa. Aí a gente dividiu, a família e eles também dividiram, em vez de fazer um só cooperado, do grupo inteiro a gente dividiu. Até inclusive entrou meu irmão com o CPF dele e até minha mãe nós colocamos, como ela era produtora ainda, tem área no nome dela, até minha mãe nós colocamos para levantar essa quantidade de CPF suficiente para a abertura da cooperativa. E daí um dia, num almoço aqui na fazenda do Eloy, eles comentaram, nós estamos tentando montar uma cooperativa, assim, você tem interesse? Eu falei, Márcio, certeza, estou dentro. E dali em diante começamos a participar das reuniões e estamos lá. Eu sou arrendatário aqui em Sorriso já há muito tempo. Vim para cá, tinha fazenda e acabei perdendo. O pessoal aqui me tomou a terra e acabei perdendo e estou planto arrendado. E a minha área, hoje eu planto na linha tropical, na divisa do Rio Verde, lá perto de Ipiranga. O meu custo já é bem mais alto do que todo mundo por causa do arrendamento. Então eu preciso comprar em volume e vender em volume. Porque se eu ficasse dentro do mercado normal que tem hoje, eu já estava fora do mercado. Ou estaria remando da mesma maneira que sempre remamos, nunca saiu do chão. E hoje, graças a Deus, por causa da cooperativa, o nosso custo é bem mais baixo, a nossa rentabilidade é maior. E quando você tem mais rentabilidade, você consegue investir mais. Investindo mais, você melhora tudo, entendeu? Você começa a colher mais, você começa a investir mais, colher mais e ter mais lucratividade. Todo mundo
com essa intenção realmente de criar um grupo para ter uma oportunidade melhor no mercado, né? Para a gente conseguir juntar um volume e conseguir algumas condições melhores. Então, realmente, todo mundo tinha ali esse propósito de se ajudar, de cooperar e de crescer junto, né? Porque são vários pequenos produtores, às vezes nós não temos as oportunidades que grandes grupos têm. Então a gente queria mesmo ter um pouco mais de espaço no mercado, conseguir algumas ofertas melhores, ter alguns benefícios. Então tudo que a gente faz em conjunto, em grupo, e tendo esse propósito de crescer junto, todo mundo se ajudar, a gente consegue com um pouco mais de facilidade. Porque quando a ideia era o armazém, então a gente não conseguiu definir ali, não tinha um terreno, não tinha uma quantidade, um tamanho. O projeto do armazém, ele era caro porque a gente queria fazer algo grande que comportasse todo mundo e talvez prestar serviço. Então você precisa de uma estrutura maior, né? Então faltava um pouco de recurso também. Então assim, aí a gente falou, pô, e agora? O que vão fazer? Então deu uma estagnada, foi uma parada. E é o começo, né? Então não dá para falar, vamos fazer e no outro dia estar fazendo, né? Nós estávamos em 10, a gente tinha que escolher mais ou menos para dar... A gente precisava de 12 para formar a diretoria e conselhos. Então, o que você quer ser? Ninguém queria ser presidente. Ah, quem que teve a ideia? O Diogo. Então, o Diogo vai ter que ser presidente. Desde o começo, desde o primeiro ano, eu sempre falei que o dia que a cooperativa parasse de evoluir, no sentido principalmente de obras, eu sairia fora. Mas desde então, a gente está só crescendo, só evoluindo. A gente tem mais uma eleição ano que vem, eu imagino que ano que vem seja a última, depois eu saio da presidência. Em 2020, né, eu tive um convite através do nosso diretor comercial, do Eloy Bedin, a fazer um processo de entrevista aqui na cooperativa. Eu trabalhava numa multinacional aqui na região e ele me indicou para essa entrevista e acabou que deu certo, né? Então, nós estamos aqui desde o começo, né? Primeiro colaborador aí full time aqui na cooperativa e estamos aí até os dias de hoje. A primeira atividade comercial da cooperativa foi uma venda de grãos, né? Foi uma venda significante, que para nós na época era próximo de 10 mil hectares. Nós já fizemos a primeira venda em torno de 100 mil sacas de milho, né? Para uma usina de etanol aqui da região, né? E foi uma venda, foi o primeiro grande negócio da cooperativa, né? Isso está muito claro na minha mente, pois envolveu aí não só um grupo familiar, mas envolveu 5 grupos familiares, né? Então praticamente 50% da cooperativa entrou no primeiro negócio. A primeira grande compra de insumo nosso foi uma negociação de fertilizante. Foi uma negociação de fertilizante com uma multinacional aqui da nossa região e nós fizemos um barter, né, uma relação de troca, né, onde nós cedemos o milho, né, e por troca do fertilizante, né. Foi uma relação de troca de nitrogenado, né, eu lembro perfeitamente, foi uma relação de 20-0-20, né, que envolveu tanto a negociação à vista como uma negociação a prazo, né, com um CPR, né. Então essa negociação foi 100% da cooperativa, ela entrou no primeiro negócio, que foi em torno já a cooperativa já tinha crescido um pouquinho, foi em torno de 15 grupos familiares que participou desse primeiro negócio. Uma das coisas que mais atraiu os produtores para se juntar para fazer essa cooperativa foi um incentivo que a cooperativa tem de isenção de PIS e COFINS. Então o milho que nós vendemos dentro do estado do Mato Grosso, a indústria que comercializa esse milho, ela tem um diferencial de 9,25%. É quase 10%. O milho de 40 vai para quase 44%, de 50 para quase 55%. Então ela repassa todo ou parte desse benefício para nós da cooperativa. Então tem um ganho. Então isso foi o que mais chamou o pessoal para a gente se unir. Não era nem tanto a compra e a venda no volume. Hoje, nós vemos, estando aqui dentro, nós vemos que o benefício maior é na compra e na venda. A safra passada nós tivemos 4 milhões de sacas de soja e 14 milhões de sacas de milho aqui dentro. Uma porque o milho ele produz um pouco mais por hectare que a soja, né? Praticamente o dobro aí, ou próximo disso, né? E também porque o pessoal vende aqui 90% da safra do milho passa aqui dentro, por causa desse incentivo, né?
A soja chega a uns 50%, mas o milho passa quase de 100% aqui dentro. Eu vim para a Coap em junho de 2022, né? Então na época tinha 6 colaboradores na cooperativa. Hoje eu sou gerente geral. Hoje nós estamos já com 40 colaboradores. Né? Temos uma estrutura aí de ponta, uma sede linda, um escritório muito bonito. Hoje nós temos aí um centro de armazenagem para defensivos agrícolas com mais de 5.200 posições pallet, são 5.700 metros. E neste ano de 2025 a cooperativa aí está aumentando sua estrutura, né? Estamos com uma obra em andamento de mais de 16 mil metros de obra, e um armazém de grãos, né? Que vai atender a produção dos nossos associados. Então é uma estrutura maravilhosa, né? Uma estrutura de informática de ponta, segurança da informação, de TI. Então temos aí uma estrutura muito atualizada aí para prestar o serviço para os nossos associados. Você industrializando, você gera, né, divisas, você gera empregos, né? Você vai demandar mão de obra. Eu acho que hoje a própria cooperativa aqui eu nunca imaginei, mas a gente hoje tem mais de 60 colaboradores, né? A gente começou com 1 ou 2, né? E era aquilo que tinha para o momento, e ficamos assim por 1, 2 anos, né? E fomos crescendo devagar, e do momento em diante explodiu, né? Deu tão certo. Cara, eu acho que a gente é o exemplo da perseverança e do sucesso também. Eu acho que a cooperativa faz o trabalho dela sempre com muita honestidade, com muito caráter, com muita transparência. Todos os passos que nós demos aqui dentro, seja votação em assembleia ordinária, em assembleia extraordinária, nós sempre tivemos 100% de aprovação dos cooperados, justamente por tentar transparecer para os cooperados honestidade, caráter, transparência. Esses são os nossos princípios e é por isso que a cooperativa está dando certo. Desde o começo, sempre quando a gente planejamento de futuro da Coap, a gente sempre tentou ser o mais arrojado possível. Só que, por mais arrojado que nós fôssemos nos nossos planejamentos, as coisas sempre aconteceram antes do que a gente pensava. Seja a construção da nossa sede própria, começamos com um centro de distribuição de 2.000 metros quadrados, 3 anos depois, mais que dobramos essa área do centro de distribuição, e 5 anos depois daquele sonho de ter uma cooperativa com armazenamento, com 10 cooperados, com 10 grupos familiares, 12 famílias. Hoje, 5 anos depois daquela nossa inauguração lá na Primaverinha, já estamos com um faturamento de quase 2 bilhões de reais, e no metade do ano demos início ao nosso grande sonho, que é a construção de uma unidade armazenadora. É uma unidade armazenadora que vem para facilitar a vida dos cooperados, vem para mudar a cara da cooperativa e principalmente para agregar valor ao produto deles. Desde sempre nós nunca quisemos ser a maior cooperativa nem do município, nem do estado. O nosso lema, a nossa conversa aqui dentro é ser a melhor, não a maior. A gente quer que o cooperado só precise de banco, contador e cartório fora da cooperativa. O resto a gente quer que eles façam tudo aqui dentro.